Olá, pessoal! Nós estamos de volta para falarmos mais um pouquinho de finanças públicas para você e nessa nossa aula nós queremos entender aí alguns conceitos muito importantes e que são recorrentes em prova. Nós estamos falando lá dos conceitos de fiscalidade, extrafiscalidade, contribuinte de fato, contribuinte de direito, tributo direto e imposto indireto. Primeiro, pessoal, a gente tem que ter a clareza de que todo e qualquer tributo, querendo ou não, dá-se a arrecadação por parte do ente governamental. Ou seja, a simples imposição do tributo, ela tem necessariamente um ingresso de recursos nos cofres públicos. No entanto, nós temos uma categoria de tributo que nós falamos que sofre de fiscalidade, ou seja, cujo objetivo principal é arrecadatório, ou seja, é arrecadar recursos para fazer frente ao gasto governamental. E existe uma outra categoria de tributo que nós chamamos de extrafiscal ou extrafiscalidade. Significa dizer que a finalidade precípua dele não é arrecadatório, embora, obviamente, a própria imposição do tributo, como dissemos, acaba arrecadando recursos para o ente governamental. Mas o objetivo do tributo extrafiscal ou extrafiscalidade é basicamente controlar o nível de atividade econômica. Então nós queremos começar essa aula com você entendendo os conceitos de fiscalidade e de extrafiscalidade. Legal? Então vem para cá, vamos botar isso no quadro. Nossa primeira tarefa, então, é tentarmos entender lá, os conceitos de fiscalidade e de extrafiscalidade. Vamos falar primeiro de característica de fiscalidade. Nós vamos falar de fiscalidade quando o imposto tiver um caráter essencialmente arrecadatório, ou seja, o objetivo da imposição do imposto, do tributo, é arrecadar recursos para fazer frente ao gasto governamental. O exemplo disso é o imposto de renda, é o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, é o IPVA, o Imposto de Propriedade de Veículo Automotor, dentre outros. Nesse caso, a imposição do tributo tem característica essencialmente arrecadatória. Então, nós temos lá a fiscalidade, o imposto com objetivo arrecadatório. O exemplo aqui para nós, o imposto de renda, o IPVA ou o IPTU. São tributos, cujo objetivo é arrecadar recursos. Ponto. Eventualmente, é claro que a imposição desses tributos, eles têm algum impacto sobre o nível da atividade. Por exemplo, nós sabemos que toda imposição de tributo retira renda do agente econômico. A gente sabe lá, por exemplo, que YD, renda disponível, é igual a renda menos T mais R. Vamos lembrar, renda disponível é igual a renda menos os tributos mais as transferências. Todas as vezes, então, que eu imponho uma carga tributária, eu reduzo a renda disponível para o agente econômico. Então, é claro que todo tributo tem um impacto sobre o nível da atividade econômica. Porém, o objetivo fundamental daqueles tributos que são eivados de fiscalidade, o objetivo é arrecadatório e não controlar o nível da atividade econômica. Para controlar o nível da atividade econômica, nós temos um outro conceito que nós chamamos de extrafiscalidade. Naquele caso,
nós temos lá que o principal objetivo é controlar o nível da atividade econômica. Então, aqui o objetivo é controlar a atividade econômica. Nesse caso, eventualmente, o governo vai querer, por exemplo, reduzir a carga tributária para poder expandir o nível do produto e tentar reduzir a taxa de desemprego. Ou ainda, eventualmente, ele vai ampliar a carga tributária de acordo com o objetivo que pode ser, por exemplo, o controle da inflação, ou ainda um objetivo específico, de impedir a entrada de produtos importados no país, eventualmente impedir a saída de produtos através de imposto de exportação, controlar o nível de crédito, dentre outros. Então, nós poderíamos citar aqui como exemplo o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre operação financeira, nós temos a CID, combustíveis. A CID é a contribuição de intervenção de domínio econômico, Então, observe lá que, sendo o imposto de importação, o imposto de exportação, eventualmente o imposto sobre operação financeira, o IOF, ou a CID combustíveis, a contribuição de intervenção de domínio econômico na área de combustíveis, o objetivo aqui é controlar o nível da atividade econômica e não meramente arrecadatório. É óbvio, pessoal, que a arrecadação ela irá acontecer, mas o objetivo do ente governamental, a priori, não é exatamente com a arrecadação, é com o controle do nível da atividade econômica ou da própria atividade econômica em si. Legal? Bacana? Então vamos apagar aqui para a gente fazer a revisão. Vem comigo. Apagando aqui. O que a gente tem então, A gente tem aqui os conceitos lá de fiscalidade, extrafiscalidade, contribuinte de fato, contribuinte de direito, imposto direto e indireto. O termo fiscalidade designa a característica de um determinado tributo quando a sua finalidade é principalmente arrecadatória. É o caso, por exemplo, do imposto de renda, do IPTU, do ICMS, do IPVA e das contribuições especiais. Mas eu posso ter lá determinados tributos cujo objetivo não é arrecadatório. Extrafiscalidade é o termo que designa a característica de um determinado tributo quando a sua finalidade é outra que não a arrecadatória. Finalidade, por exemplo, de ordem econômica ou social. É o caso, por exemplo, do tributo regulador, imposto de importação, de exportação, de operação financeira, de produto industrializado, territorial rural, etc. Bom, se a gente entendeu então, o conceito de fiscalidade e de extrafiscalidade, a gente precisa agora se debater sobre a ideia do contribuinte de direito e do contribuinte de fato. Então, vamos botar no quadro novamente para você. Eu tenho agora um outro conceito, que é o contribuinte de direito e o contribuinte de fato. Bom, primeira pergunta, então, professor, o que é o contribuinte de direito? O contribuinte de direito é aquele que tem o dever legal de recolher aos cofres públicos o montante do tributo devido. Então, imaginemos uma hipótese, o imposto de renda. O professor Alex é que tem que recolher aos cofres públicos
o imposto de renda pessoa física do Alex. Portanto, eu sou um contribuinte de direito, é aquele que tem, repito, o dever legal de recolher o montante de tributo devido ao cofre público. Então vamos lá. Contribuinte de direito é aquele que tem o dever legal de recolhimento do tributo devido. Ponto. Mas nós temos também o que nós chamamos de contribuinte de fato. O contribuinte de fato é aquele que efetivamente está pagando o tributo. Ele está sofrendo o ônus tributário. Então, o que ocorre? É que algumas vezes o tributo é arcado por um determinado indivíduo, mas tem que ser recolhido ao cofre público por um outro agente. Um exemplo para você é o ICMS. É razoável imaginar que no preço dos bens e serviços nós temos a imposição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e que, pelo menos em parte, a cunha tributária, o tributo a ser pago, é pago pelo consumidor. Ocorre que, embora esse consumidor seja o contribuinte de fato, porque ele está arcando, ao menos parcialmente, se não a totalidade, com o pagamento do tributo, não é ele que tem o dever legal de recolher ao cofre público o montante devido. A responsabilidade é da firma e não do indivíduo que está arcando com o pagamento do tributo. Então, o contribuinte de fato é aquele que arca com o ônus tributário. Então, o contribuinte de fato é aquele agente que arca com o ônus tributário. Ou seja, é aquele que de fato faz o desembolso para o pagamento do tributo. Algumas vezes, nós temos a coincidência entre o contribuinte de direito e o contribuinte de fato. Exemplo, imposto de renda do professor Alex. Quem é o contribuinte de fato? Quem é que arca com o ônus tributário do pagamento? O professor Alex. Quem é o contribuinte de direito? Quem é que tem que obrigatoriamente recolher ao cofre público o montante de tributo devido? Também é o professor Alex. Nesse caso, eu tenho uma coincidência entre o contribuinte de fato e o de direito, mas nem sempre é assim. Observe lá no ICMS, no exemplo que nós havíamos dado. No ICMS, nós temos uma situação em que, ao menos parcialmente, quem arca com o pagamento do tributo sou eu e você, todas as vezes que adquirimos lá um bem. Porém, observe que o dever legal de recolhimento ao cofre público não é da minha pessoa e da sua pessoa. Quem tem que efetivamente recolher ao cofre público o montante devido é a firma que vendeu o bem. Portanto, nesse caso, há uma desassociação entre o contribuinte de fato e o contribuinte de direito, e eles não podem ser confundidos entre si. Então, repetindo, o contribuinte de fato é aquele que arca com o ônus tributário e o contribuinte de direito é aquele que tem o dever legal de recolher o montante devido do tributo aos cofres públicos. Legal? Vamos revisar? Então, vem para cá. Vamos apagar aqui para a gente conseguir visualizar. Deixa eu só falar de uma outra coisa antes, que é o tributo vinculado e o tributo não vinculado. Observe lá que quando nós estudamos lá atrás os princípios tributários,
nós estudamos lá o princípio da não vinculação. Mas observe lá que muitas vezes nós temos tributos no nosso país que estão vinculados, são contraprestacionais pelo uso efetivo ou pelo uso potencial de bens e serviços. Nesse caso, um exemplo interessante é que muitos estados brasileiros, eles cobram lá a taxa de financiamento do Corpo de Bombeiros, algumas vezes chamado lá de taxa de incêndio. Então, ele é vinculado à manutenção do Corpo de Bombeiros. Nesse caso, é uma taxa, portanto, pelo uso efetivo ou potencial de um serviço colocado por parte do Estado em direção ao cidadão. A contribuição para o INSS é um outro tributo vinculado. Nesse caso, como é uma contribuição, ele obviamente é pelo uso efetivo de um bem ou serviço colocado à disposição do cidadão pelo Estado. Nesse caso, aposentadorias, pensões, auxílio-doença, etc. Então, nós temos uma categoria que nós chamamos de tributo vinculado. É aquele na qual o fato gerador do tributo vincula-se a algum tipo de atividade estatal em prol do contribuinte. Exemplo aqui, né? Você tem a taxa de incêndio ou a taxa de vigilância sanitária. Nesse caso, o Estado vai exercer o seu papel de polícia na inspetoria sanitária, verificando, sobretudo, as condições de produção, comercialização, distribuição de qualquer produto que possa afetar a saúde humana, o meio ambiente, da biota, do conjunto de seres vivos de uma determinada área e por aí vai. Portanto, o exemplo que nós demos da taxa de incêndio ou da vigilância sanitária, mas eu posso imaginar a contribuição de melhoria, quando da intervenção do poder governamental resultar valorização imobiliária do imóvel. Resultado, nesse caso, na medida, do gasto público para a intervenção, é factível a cobrança do tributo contribuição de melhoria. Portanto, é um tributo vinculado. Ele é contraprestacional pelo uso efetivo ou potencial de um bem ou serviço colocado à disposição do agente econômico. Legal? Do outro lado, o que a gente tem? O tributo não vinculado. O tributo não vinculado, ele é não contraprestacional, o que significa dizer que não está previsto na legislação nenhuma contrapartida específica pelo direito do governo de coercitivamente impor e cobrar o tributo devido. Exemplo, de maneira cidadã, faz todo sentido quando, por exemplo, eu e você dizemos lá que nós pagamos um IPVA caro, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, e temos as nossas ruas e estradas esburacadas. Sob o ponto de vista cidadão, isso faz todo sentido. Sob o ponto de vista tributário, não. Porque o IPVA não é, na medida em que a legislação o determina, para o financiamento de manutenção de via pública. O IPVA vai para o Caixa Único do Governo e, na medida em que a legislação determina, o gasto é discricionário. O governo pode gastar com o pagamento do funcionalismo, com saúde, com educação, com proteção ao meio ambiente e por aí vai. Por um outro lado, é preciso a gente perceber que também, de maneira cidadã, muitas vezes a gente diz que paga lá um IPTU caro, o Imposto Predial e Territorial Rural, o Imposto Predial e Territorial Urbano, e muitas vezes nós encontramos lá as nossas calçadas deterioradas, o mobiliário público sem manutenção, e isso afeta a nossa qualidade de vida. Sob o ponto de vista cidadão, repito,
nós estamos absolutamente corretos. Sob o ponto de vista tributário, não. Porque a arrecadação do IPTU pode, eventualmente, ser utilizado para a manutenção da via pública, para as calçadas, para o mobiliário urbano, para a iluminação, mas ele não é vinculado a esse tipo de atendimento e, portanto, de novo, vai para o Caixa Único do Governo e, na medida em que a legislação permite, o gasto é discricionário. Portanto, a maioria dos tributos são tributos não vinculados. Tributo não vinculado é aquele cujo fato gerador em nada se relaciona com alguma atividade estatal em direção ao contribuinte. O exemplo claro aqui são os impostos. Então, embora eu possa pagar, um IPVA caro, ele não está vinculado à manutenção das vias públicas. Legal? Sendo assim, a gente citou também a questão do contribuinte de fato e o de direito. Então, vamos lembrar. Contribuinte de direito é aquele que tem, por lei, o dever de pagar. É a regra geral. Contribuinte de fato é aquele que, sobre uma ótica essencialmente econômica, suporta o ônus da carga tributária. Então, repetindo, contribuinte de fato é aquele que arca com o ônus do pagamento do tributo. Contribuinte de direito é aquele que tem o dever de recolher aos cofres públicos o tributo devido. Portanto, o dever de pagar, mesmo que o ônus tributário não incida diretamente sobre ele. Isso nos leva, então, a uma análise daquilo que nós chamamos de tributo direto e tributo indireto. Então, vem para cá. Vamos puxar aqui no nosso quadro. Nós temos uma característica, então, do chamado tributo direto e do tributo indireto. O que é o tributo direto? O tributo direto é aquele na qual há coincidência entre o contribuinte de fato e o de direito. Exemplo aí, o IPTU, o IPVA, o imposto de renda. O imposto de renda do professor Alex. Quem arca com ônus tributário, contribuinte de fato, é o professor Alex. Quem tem o dever de recolher ao cofre público, também. Resultado, quando há coincidência entre o contribuinte de fato e o de direito, nós temos um tributo direto. Quando nós temos a descoincidência entre o contribuinte de fato e o de direito, nós temos um tributo indireto. Veja aqui. Tributo direto é quando há coincidência entre o contribuinte de fato e o de direito. Exemplo aqui, o imposto de renda, o IPVA e o IPTU. Bom, mas alguém poderia me lembrar assim, professor, no caso do IPTU, nós podemos ter uma situação em que um determinado agente tem lá um apartamento de aluguel e ele impõe ao locatário o pagamento do imposto. Nesse caso, ocorreria uma descoincidência, Porque o contribuinte de direito, quem tem que recolher ao cofre público o IPTU devido, é o locador, o dono do apartamento. Mas quem está pagando é o locatário, aquele que aluga o apartamento. Essa é uma condição que muitos consideram flagrantemente ilegal, embora ela continue acontecendo no Brasil. Sob o ponto de vista estritamente legal,
o locador não pode impor ao locatário o pagamento do imposto que lhe é devido. Nesse caso, então, sob o ponto de vista estritamente legal, o IPTU tem a coincidência entre o contribuinte de fato e o de direito. Se o professor Alex alugasse um apartamento de sua propriedade, quem tem o dever de recolher ao cofre público o tributo devido é o professor Alex, contribuinte de direito. Quem tem que arcar com o ônus do pagamento do tributo também é o professor Alex, que é o locador nesse exemplo. Então, sob o ponto de vista do tributo direto, é quando há coincidência entre o contribuinte de fato e o de direito. Óbvio que, do ponto de vista indireto, é quando não há coincidência entre o contribuinte de fato e o de direito. Exemplo aqui para você, o ICMS, o ISS, etc. Peguemos lá o ISS. Na verdade, o termo correto é ISS-QN, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Então, é razoável imaginar que quando o professor Alex contrata lá o serviço de provimento de internet, ao menos parte do ISS deve ser arcado por estar embutido no preço pelo próprio professor Alex. No entanto, quem tem o dever legal, de recolher ao tributo devido ao cofre público é a firma que provém o serviço de internet e não o professor Alex. Portanto, quando há a descoincidência entre o contribuinte de fato e o de direito, nós estamos falando de um tributo indireto, da qual o ICMS, o ISS são dois exemplos clássicos. Legal? Então vamos fazer a revisão aqui. Vamos apagar o nosso quadro aqui para a gente entender. O que nós temos, pessoal? Nós temos então a seguinte situação. Primeiro, nós temos lá que o tributo direto é quando há coincidência das figuras do contribuinte de direito e de fato na mesma pessoa. Portanto, o tributo é chamado de direto. Quando o contribuinte de direito consegue, através de uma situação de mercado, transferir a outra pessoa o encargo econômico, estaremos diante de um tributo indireto. Bom, se a gente conseguiu entender isso, está na hora da gente fazer questão, ver como é que esses tópicos aí foram motivo de prova. Então vem para cá. Nós trouxemos uma questão de 2013 da Banca CESP-UNB para a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Prova lá para especialista em regulação de serviço de transporte terrestre na área de economia. Ela diz assim: com relação à estrutura tributária brasileira, julgue o item subsecutivo. Uma das características da estrutura tributária brasileira é a predominância dos tributos indiretos. Não obstante, considera-se menor o custo de cobrança dos tributos diretos, em razão de eles serem calculados e pagos pelo próprio contribuinte. Então vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. Primeiro, uma das características da estrutura tributária brasileira é a predominância dos tributos indiretos. Não obstante, e até aqui tudo bem, sem maior problema, não obstante, considera-se menor o custo de cobrança dos tributos diretos, em razão de eles serem calculados e pagos pelo próprio contribuinte.
Na verdade, o tributo indireto, ele tem lá, né, um custo de cobrança menor. Nesse caso, né, observe, o tributo indireto é aquele que, embora não havendo a coincidência entre o contribuinte de fato e o contribuinte de direito, né, nós temos lá, basicamente, a firma como ente pagador. E, portanto, o sistema de fiscalização, ele não é autodeclaratório. Via de regra, nós temos lá um tributo que é computado sobre uma determinada transação econômica qualquer. E, portanto, o tributo indireto é um tributo que tem um custo de cobrança menor, tudo bem, do que o tributo direto, que boa parte das vezes é declaratório, como, por exemplo, o imposto de renda. Nesse caso, então, essa alternativa está incorreta, ela está errada, ok? Vamos lá para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão é uma questão que foi aplicada lá pela banca CEPERJ em 2014 para Rio Previdência, cargo para especialista em Previdência Social. E ela diz assim: como os tributos extrafiscais, compreende-se que... Então, vamos lá lembrar. Extrafiscalidade são aqueles tributos que não têm finalidade precípua arrecadatória. O objetivo é o controle da atividade econômica. Legal? Então, vem para cá. Letra A. Como tributos extras fiscais, compreende-se que são exigências fiscais que possuem características de tributos, como a compulsoriedade, mas cuja capacidade tributária é delegada a um ente que disponha de personalidade jurídica própria, que não se confunde com o governo, ainda que o integre indiretamente. Alternativa falsa. Nós sabemos que a extrafiscalidade não é delegada a um outro agente que tenha personalidade jurídica própria que não a do governo. A extrafiscalidade é aquele tributo que não tem precipuamente a finalidade arrecadatória, embora, obviamente, toda imposição de tributo seja lá, de alguma forma, amealhado recursos para o ente governamental. Legal? Portanto, alternativa A, falsa. Vejamos a B. A letra B diz assim: tributos instituídos com a principal finalidade de regulação da atividade econômica específica e não propriamente gerar recursos para compor o caixa do governo e cobrir as suas despesas. Opa! Alternativa verdadeira. O objetivo do governo pode ser, por exemplo, controlar as importações com o imposto de importação, ou controlar as transações financeiras com o IOF, o Imposto sobre Operação Financeira, e por aí vai. Alternativa correta, letra B. Mas por que não é a letra C? Aqueles que, numa situação de elevação da carga tributária, determinam um aumento da atividade econômica. Primeiro, né? Se eu tenho elevação da carga tributária, ceteris paribus, tudo mais permanecendo constante, eu tenho queda da atividade econômica e não aumento. De toda sorte, isso não se relaciona ao conceito de extrafiscalidade. Portanto, essa alternativa é falsa. D. Tributos destinados à cobertura de custo de obras públicas, de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo do valor que a obra resultar para cada imóvel beneficiado. Isso é contribuição de melhoria, é a definição de contribuição de melhoria e não de extrafiscalidade. Portanto, o conceito está equivocado, essa alternativa também é falsa.
Vejamos a letra E. A nossa letra E diz assim para a gente: aqueles cobrados mediante contraprestação pelo Estado de um serviço ou bem de caráter compulsório nem podem ser exigidos ao arbítrio do Estado. Primeiro, tributo contraprestacional, tributo vinculado, diz respeito lá a tributo vinculado e não ao conceito de extrafiscalidade. Lembrando, tributo vinculado é tributo contraprestacional, que há previsão legal de uma contraprestação de bem ou serviço por parte do ente governamental. Exemplo: taxa de vigilância sanitária, taxa de incêndio, contribuição para o regime único de previdência social. Por um outro lado, tributo não vinculado é aquele em que não está prevista uma contraprestação específica. Exemplo: IPTU, IPVA. Portanto, essa alternativa não se relaciona ao conceito de extrafiscalidade, ela está incorreta. Portanto, a nossa primeira questão, o gabarito é falso, e a segunda é a nossa letra B de bola. Gabarito aqui da primeira questão falso, da segunda B de bola, e com isso a gente encerra mais essa aula para você. Quero desejar a todos um fortíssimo abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.